Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem, que possamos hoje nos reunirmos, que seja uma noite, um dia, para quem estiver vindo de dia profícuo, que possamos aprender um pouco mais sobre nós mesmos, com o Cristo, com essa espiritualidade amiga que nos trouxe esses ensinamentos, que possamos colocar em prática, aprender e colocar em prática e viver. Então, para a gente poder estar sintonizando, convidando Jesus para estar conosco, quem sentir a vontade pode fechar os olhos para fazer a nossa prece de iniciação dos trabalhos. Irmão Jesus, trabalhadores da espiritualidade de luz, acima de tudo, Deus, esteja conosco, amparando-nos, fortalecendo-nos, ajudando-nos a nos esclarecermos cada vez mais, fortalecendo a nossa boa vontade para que possamos colocar em prática todos os ensinamentos trazidos por nosso guia e modelo Jesus Cristo, e possamos nos unir e aprender uns com os outros. Que seja feita sempre a tua vontade, Pai, que assim seja, graças a Deus. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a nossa vida espírita, né? O espírito na erraticidade. Quando nós estivermos na erraticidade, hoje a gente está encarnado e daqui a um pouquinho, né, a gente está voltando, cada um no seu tempo. E a gente vai falar sobre espíritos errantes, o que é espíritos errantes, né? O que seriam esses espíritos errantes? E diferentes estados da alma e também um pouco sobre mundos transitórios. Para a gente poder falar sobre essa vida espiritual, esse reino dos céus que Jesus já vinha trazendo, né? Quando Jesus falava para os apóstolos, para os discípulos, para o povo daquela época, e fala atualmente para a gente, porque a gente está estudando Jesus atualmente, ele fala para o nosso espírito, ele fala dessa vida eterna, né? Dessa verdadeira vida, desse reino dos céus, que aqui é um mundo em que a gente está temporariamente, né? São 80 anos, uma estimativa de vida. E para onde a gente vai, né? E a gente vai estudar um pouco sobre essa vida espírita, o que nos aguarda. Em João, Jesus ele traz para a gente essa fala: cesse de perturbar-se o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e quando for e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde vou, conheceis o caminho. Senhor, não sabemos aonde vais, como podemos conhecer o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. Aí chega, né? A terceira revelação, esse Paráclito, né? O Consolador. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala desses diferentes estados da alma na erraticidade. Ele fala que a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Então, são estações, né? Passam, né? Primavera, verão, nós temos as estações do ano. E essas estações também passam. Nós
vamos, a doutrina ela nos traz através os espíritos nos traz através da doutrina codificada por Allan Kardec todas essas informações de que nós vamos e voltamos, né? Ora a gente está aqui e ora a gente está nessa erraticidade. E, e essas são questões filosóficas que a gente pergunta, né? Para onde depois que a gente sai daqui da Terra, para onde que a gente vai? Em que nos transformaremos? A gente vai estar melhor, vai estar pior? Vai continuar existindo ou não? Vale a pena pensar sobre esse assunto? É o que nos convida o capítulo do Mundo, Céu e o Inferno. E hoje a gente vai estudar essa vida espírita. Quando nós estivermos nessa erraticidade, o espírito na erraticidade, para onde é que a gente vai? Né? Que mundo que nós vamos? Vai ser um local de sofrimento? Como é que eu sei o que eu vou fazer lá, se tem algo que eu possa fazer, se tem algo aqui que eu possa fazer para que eu vá para um lugar melhor, qual o destino, né? Se eu tenho essa condição de direcionar o meu espírito por um lugar melhor hoje, quanto tempo ficaremos nessa erraticidade? Somos todos espíritos errantes, todos ficam na erraticidade? São questões que nós vamos responder de acordo com o andar dessa exposição. Mas a gente precisa ter na doutrina, nós temos os princípios, a gente precisa ter esses princípios espíritas bem fundamentados em nós. Eles são a base, né? Eles são o núcleo da doutrina. A gente precisa, e a doutrina nos traz Deus como um princípio para a gente poder responder essas questões. A imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a lei da evolução, a reencarnação, as pluralidades dos mundos habitados. Esses são princípios, assim como o princípio que nós estudamos, que é Jesus, bem fortalecido em nós, porque ele é o nosso guia e nosso modelo. É o guia que nós seguimos e o modelo que nós copiamos, o que nós copiamos. São bases e princípios que nós temos que termos de premissas já guardados conosco para ter essas respostas desse estado na erraticidade. Outro, outro aspecto que nós temos que ter, bem uma base que nós temos que ter fundamentada, nós estudamos através de outros vídeos que ficam todos dentro da Seara de Jesus no YouTube, e no Google Classroom também temos o acesso, são as leis naturais. As 10 leis que foram divinas, que foram trazidas essa informação dos espíritos que estão desencarnados, são espíritos que estão na situação de fora da matéria, trazendo para a gente como nós podemos entender esse mundo real, que é o mundo espiritual. As leis, e essa 10ª lei de justiça, amor e caridade, que nos estudos eles enfatizam e falam que é a lei que sendo cumprida, que ela sendo cumprida, a lei de justiça, amor e caridade, todas as outras estão sendo cumpridas em consonância. Então, essas leis, elas têm que estarem bem fundamentadas, são bases para que a gente possa dar entendimento na sequência que nós vamos ter da justiça de Deus, desse amor e da caridade. Deus, nós temos que conceber um Deus, e a doutrina nos traz hoje um Deus que está fora desse Deus punitivo, desse Deus vingativo, desse Deus com características humanas que nós concebíamos enquanto religiosos, né? Enquanto tínhamos aquele pensamento religioso. Hoje, a doutrina nos esclarece e nos traz um Deus eterno, um Deus imutável, imaterial, único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. Nós vamos estudar nosso destino com base
na nossa, na nossa, olhar para o nosso destino com base no nosso histórico espiritual, do passado e do presente, com esse olhar de que nós estamos, nós temos leis naturais, que são leis trazidas para toda a humanidade, seja em que mundo for, que elas são leis que regem todo o universo. Nós temos os princípios que nos trazem esclarecimentos do cumprimento dessa lei, da justiça de Deus, princípios que nos direcionam nesse entendimento desse mundo que atualmente, enquanto a gente está encarnado, nós desconhecemos, e nós temos os atributos de Deus, que nos traz esse conforto, mas não no sentido de ficarmos parados, mas um conforto de que tudo que nos acontecer, seja encarnado ou desencarnado, vem de todo esse contexto, desse Deus que tem esses atributos e de ser soberanamente justo e bom, e das leis que são regidas, são iguais para todos. Então, todos nós chegaremos a ser anjos, todos nós fomos criados simples e ignorantes, buscando essa perfectibilidade, né? Essa conexão com Deus. E isso é aquela lei de justiça, amor e caridade, de um Deus soberanamente bom e justo. No livro dos Espíritos, já entrando no tema dos espíritos errantes, Kardec traça um diálogo com a espiritualidade para que a gente entenda esse espírito errante. Ele pergunta o que se torna, né? O início de tudo, ele pergunta o que se torna a alma nos intervalos das reencarnações. Ele fala o que se torna, né? Ele não fala quem se torna, ele fala o que se torna. A Kardec é muito sábio, né? E os espíritos falam que é espírito errante, que aspira a seu novo destino. Ele espera, então, um espírito errante é aquele espírito fora da carne, somos nós, sem essa prisão que é o corpo físico, esperando um novo destino, ou seja, uma nova reencarnação. Qual pode ser a duração desses intervalos? De algumas horas a alguns milhares de séculos. Essa duração está subordinada à vontade do espírito ou pode lhe ser imposta como expiação? Ou ele não tem escolha? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, porém, para alguns é também uma punição imposta por Deus. Outros pedem para que ela seja prolongada, a fim de continuarem estudos que não podem ser feitos com proveito, senão no estado de espírito. Quando a gente pegou nos slides anteriores a necessidade de se ter fundamentado os princípios básicos da doutrina, as leis divinas e naturais e os atributos de Deus, é para que a gente possa entender toda a doutrina, já tirando o espírito da letra. Porque quando a gente lê aqui, também pode ser uma punição imposta por Deus. Já não é mais aquele Deus vingativo e punitivo. Então, nós sabemos que a doutrina espírita, ela traz a lei de causa e efeito, ação e reação. E no início dessa questão, ele fala sobre o livre-arbítrio. Então, tudo que nos acontece é consequência resultado das nossas escolhas, porque Deus concede o livre-arbítrio para que nós façamos as nossas escolhas. Mas em certas situações, em certos momentos, faz-se necessário que a espiritualidade, né, evoluída, né, representantes de Deus, prepostos de Deus, né, e coloca-se Deus, dê essa ajuda, nos auxiliem com
essas escolhas, né? Essa duração, tanto é a nossa reencarnação, o projeto das nossas reencarnações, porque dependendo da consciência, nós somos individuais, cada um está no seu estado, na sua condição de entendimento, de esclarecimento, de conhecimento. Então, muitas das vezes, nós não conseguimos fazer escolhas que vão ser produtivas, principalmente para a nossa reencarnação. E aí vem a mão de Deus, vem a justiça, a bondade, cumprindo aquela lei de progresso para que a gente possa caminhar, porque em alguns momentos pode-se o espírito ficar estanque, parado, não querer progredir. E a lei de progresso, ela é uma lei, ela vai ser cumprida, ela é necessária. E aí vem essa parte de que Deus acaba levando a gente, nos conduzindo para um local de futuras reencarnações, de caminhar, né? Através das dores que nós conhecemos, né? Às vezes de uma doença, diversas situações que acontecem que nos impulsiona. A erraticidade, por si mesma, é um sinal de inferioridade nos espíritos? Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. Já dissemos que a encarnação é um estado transitório. No seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. Jesus falava para a gente que o verdadeiro reino é o reino dos céus. Então, aqui já vem ratificar o que Jesus falava, que nosso verdadeiro local de estarmos é o espiritual, não em estado errante, não em espera. Quando nós não precisarmos mais reencarnar, nós vamos ser espíritos que vamos estar em esferas definitivas, definitivas até a nossa evolução, sempre galgando a evolução, né? Indo para mundos ou para as esferas superiores, conforme a nossa evolução espiritual. Pode-se dizer que todos os espíritos que não estão encarnados são errantes? Os que devem se reencarnar, sim, são errantes. Mas os espíritos puros, que alcançaram a perfeição, não são errantes. Eles já têm o seu estado definitivo. Eles só reencarnam para motivos de missão, para auxiliar a humanidade, alavancar a nossa humanidade, graças a Deus e pela misericórdia de Deus. De que maneira os espíritos errantes se instruem? Sem dúvida, eles não o fazem do mesmo modo que nós. Eles estudam o seu passado e procuram meios para se elevarem. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem, ouvem as palavras dos homens mais esclarecidos e os avisos dos espíritos mais elevados, e isso lhe dá ideias que não tinham. Então, é produtivo. Isso, se o espírito tiver desejo de evoluir e a vontade, acima de tudo. Então, nós vamos estudar nosso passado, nós nos colocamos aqui, né? Nós vamos procurar meios para nos elevarmos, nós vamos ter consciência do que prometemos fazer na encarnação que acabou de findar e não foi feito, e nas demais, e traçar, junto com a espiritualidade mais evoluída, homens e espíritos que tenham mais consciência, qual o melhor planejamento e condição para poder estar voltando ao novo reencarne. Nós temos o exemplo do André Luiz, que ele passou, nós temos no livro Nosso Lar, toda a trajetória desse espírito. Chegou num umbral, né, num local de abismo, né, um sofrimento, inconsciente do que tinha acontecido, ficou um tempo ali, depois foi resgatado, chegou numa outra zona umbralina um pouco mais depurada, com mais consciência espiritual, que é o Nosso Lar, e ali ele foi conhecendo a verdade, mas isso foi porque ele buscou, ele foi atrás, né? Hoje a gente tem as obras subsidiárias trazidas através do Chico, com
a coordenação de Emmanuel, desse espírito André Luiz, que serve de estudo, de esclarecimento de alguns pontos da doutrina de Kardec. Então, é um espírito que evoluiu na erraticidade. O espírito progride no estado errante? Acabamos de responder. Pode melhorar-se muito, sempre segundo a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corporal que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Embora tenhamos ou não evoluído num estado errante, né, na erraticidade, é na reencarnação que a gente realmente coloca em prática. E aquilo vira atributo do espírito, né? A gente consegue levar, são os tesouros, os verdadeiros tesouros que adquirimos para a alma, né? Que nos ajudam a nos alavancar, espiritualmente falando. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos de acordo com seus méritos. Sofrem as paixões, cuja essência conservaram, ou são felizes, segundo eles sejam mais ou menos desmaterializados. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz e procura os meios para alcançar a felicidade, mas não lhe é permitido reencarnar-se como seria do seu agrado. E isso, então, lhe é uma punição. A gente pode trazer ainda o exemplo do André Luiz, que na erraticidade, depois de um ano que ele estava nas câmaras de retificação trabalhando lá com a Narcisa, ele teve o direito de voltar, ele conquistou o direito de voltar para a família, que ele queria tanto, revisitar a família. E quando ele chega lá, a família já, a mulher já se casou novamente, os filhos já praticamente estavam fazendo coisas que nem lembravam muito dele, e ele teve um choque. E automaticamente, quando ele viu aquilo, ele sentiu ciúme, sentiu raiva, o apego, né? Ficou, a parte material gritou nele, né? Ele já tinha um ano de trabalho no nosso lar. E a partir daí, virou a chave, ele ajudou o atual marido da esposa, voltou, desapegou daquilo, né? Desadensou o perispírito, né? Desmaterializou, deixou isso, essa personalidade, né? Essas coisas, o que ficou a família, deixou para trás ali, não que ele não sinta o amor, mas é um outro tipo de amor, né? E ele evolui, e a partir dali, ele voltou até volitando com a ajuda da Narcisa, ele auxiliou o, o atual esposo da mulher, e o perispírito, de uma forma, acabou conquistando o atributo da volitação, e ele voltou volitando para o nosso lar. E a partir dali, ele começou a ser na literatura fala que ele começou a ser um novo espírito e aí ser convidado para as demais obras que ele trouxe com o Chico, né? Fazer, galgou outros conhecimentos, e cada vez mais se depurando espiritualmente falando, mas também a reencarnação, ela vai ser feita, né? Ela vai ter, igual a gente falou anteriormente, vai ser traçado um projeto. Esse projeto vai ter a tutela de um espírito que tenha um pouco mais de consciência, porque às vezes a gente acha que está numa condição de fazer tudo e não consegue, e vem já com um projeto falido, né? E não é desse jeito. Nós voltamos aqui para reencarnar no planeta, seja onde for, com um objetivo e com um projeto factível, que nós consigamos realmente fazê-lo, né? Cumpri-lo. Não é algo que seja impossível de se fazer. Por isso que tem a tutela dos espíritos que têm uma sabedoria maior. E para o espírito, quando ele não consegue o que ele quer, dependendo da sua situação, da sua consciência, ele acha que é uma punição. Os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores? Eles vão frequentemente
para ajudar o seu progresso. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Graças a Deus, né? Graças a Deus, Deus permite que venham espíritos da estirpe de Chico, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Ivone Pereira do Amaral, todos esses espíritos que vêm aqui para nos alavancar. Graças a Deus. Para a gente poder entender um pouquinho sobre esse peso específico, né? O que nos leva, como é que a gente vai, como a gente sabe dimensionar um pouco, ter uma figura de para onde eu vou, como é que é determinado para que esfera que eu vou, ou para que mundo eu vou. Aqui no Pensamento de Emmanuel, Martins Peralva, ele traz nos mundos habitados essa faixa que fala em faixas vibratórias mais ligadas à Terra, estacionam temporariamente almas ainda vinculadas às sensações e problemas da vida física, uma vez que o peso específico de suas organizações perispirituais, apresentando certa densidade, lhes não permitem as grandes ascensões. Então, dependendo das sensações, dos apegos que nós tivermos, das materialidades que nós carregarmos, e isso não em nível físico, né? Bens, dinheiro também, mas não só dinheiro, roupas, são pessoas, sentimentos, né? Emoções sentimentos que levamos, dores físicas que carregamos conosco, sensações que carregamos, isso tudo adensa, né, o nosso perispírito. Então, nós somos o que pensamos, né, e sentimos. E isso adensa ou não o nosso perispírito. Essa figura, eu me inspirei num palestrante chamado Luiz Lima, em que ele traz esse recipiente. Ele pede para a gente imaginar um recipiente com água. E ele propõe uma bolinha de isopor, aonde vai ser um espírito leve, que tenha o seu histórico espiritual. Esse histórico espiritual seriam a soma de todas as reencarnações, todas as encarnações desse espírito, com seus débitos e seus créditos, onde os créditos, que são as virtudes, são maiores. E essa bolinha verde de chumbo, onde o espírito está mais pesado, porque a soma do histórico espiritual dele, ou seja, dos débitos e créditos, onde os vícios são os débitos, são maiores. Então, se a gente, pela física, pela lei da física, a gente pega a bolinha de isopor, a gente joga ela na água, ela vai flutuar. E a gente fazendo essa ilação com a bolinha sendo espírito leve, esse espírito, ele flutua, ele fica em esferas mais elevadas. Agora, se a gente pega a bolinha verde e joga ela de chumbo na água, dentro desse recipiente, ele vai afundar. E fazendo essa figura de linguagem como chumbo, que é uma bolinha que o espírito é mais pesado, quer dizer que ele vai para esferas inferiores, ou seja, ele afunda. Aí ele traz um outro pensamento. Imagina que a gente pega essa bolinha verde de chumbo, onde o espírito é mais pesado, considera-se que essa mãozinha seja o nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico, ele é a gente fala que é uma prisão, né? Um catre, né? Algo que segura o espírito ainda. Nós precisamos dele porque o espírito fique onde ele tem que ficar na encarnação. Ou seja, aqui no planeta Terra, nós precisamos de um corpo para que esse espírito possa interagir, aprender, né? E considerando essa mãozinha, esse corpo físico, se a gente pega a bolinha de chumbo, esse espírito pesado, denso, cheio de débitos, coloca ele no meio desse recipiente segurando, ele está aqui no planeta Terra, está encarnado, é igual até se a gente colocar outro corpinho, com boquinha, olhinho, mãozinha, perninha, segurando a bolinha leve, a branca, é a mesma coisa, a gente não consegue diferenciar, a não ser pelas ações, né? Dá até para disfarçar, né? Muitos disfarçam, mas está todo mundo ali igual, né? Só que quando a gente solta essa bolinha, quando o corpo físico já não existe mais, aí esse espírito se desprende,
e ele volta para onde o peso específico da alma dele, o histórico espiritual dele, se comprasse. Ele vai ser automaticamente imantado, não tem como se enganar. Ele fala que é até legal quando ele fala que você pode rezar, fazer prece coletiva, que não adianta. É determinado através dessas pluralidades de existências que nós temos, né? Dessas diversas existências que nós temos, é feito esse histórico espiritual. Não que nós não precisamos, não possamos começar hoje a traçar um novo planejamento, né? Um novo destino, mas já tem um histórico que através daqueles princípios que nós falamos lá no início, né? Nós temos que ter, e as leis, a gente já sabe que cumpriu ou não, deixou de cumprir ou não, mas que vai ser sempre baseado em justiça e amor, porque o nosso Deus é soberanamente justo e bom. Então, esse histórico espiritual, ele vai ser, segundo o Espiritismo, os espíritos em suas primeiras encarnações humanas são simples e ignorantes. Como é que ele vai ser computado, esse histórico espiritual? Né, se eles são simples e ignorantes, ou seja, sem moral e sem inteligência. Vai ser com o desenvolvimento, o livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio, ele se desenvolve pouco a pouco, como consequência do desenvolvimento da inteligência. Só então se inicia e cresce proporcionalmente a responsabilidade por seus atos. Isso não ocorre de imediato nas primeiras encarnações. Não é nem depois da primeira ou segunda encarnação que a alma tem uma consciência clara de si mesma para ser responsável por seus atos. É talvez depois da centésima ou milésima reencarnação. Aí começa a contagem desse histórico espiritual. Isso também é misericórdia de Deus, né? E nós temos hoje, pela doutrina trazida para nós, que nós, através dessas reencarnações, dessa consciência no mundo errante, do que fizemos, do que não fizemos, seja o local que nós estivermos, nós podemos nos arrepender, nós temos o arrependimento, temos a expiação, né, daquilo que a gente fez, acaba tendo que expiar aquilo, temos o arrependimento, nós falamos arrependimento, o remorso, a expiação, o arrependimento e a reparação do que fizemos. Isso faz com que, nesse projeto de reencarnação, vai ter esses princípios, nós fizermos, desempenharmos essa tarefa, né, que nós fizemos, esse propósito que nós tivemos, cada vez mais, com essa misericórdia da pluralidade das existências, nós vamos deixando nosso perispírito menos denso, mais leve, indo, galgando esferas melhores, né? E evolução espiritual na escala espírita, né? Aqui nós trouxemos uma figura que está nesse livro Cidade no Além, que tem o Chico e a Ergoína Cunha. Ela desenhou com a instrução dos espíritos o nosso planeta Terra, onde tá esse círculo vermelho, aqui está nosso planeta Terra, e as esferas que constituem o nosso planeta Terra, até a época que ela trouxe esse livro. Ela fala nesse item que na desencarnação, essa mesma pessoa retoma a companhia do grupo espiritual com que se afina, de modo a continuar mentalmente estanque, como deseja, ou de maneira a colher os resultados felizes no esforço de autossublimação. Nós temos a escolha de ficar parado, de permanecer no grupo que a gente está ali, ou de evoluir, de buscar resultados felizes. E volto lá no exemplo do André Luiz. Ele ele preferiu galgar, né, colher, buscar, plantar esses resultados felizes. E analisando um pouquinho a figura, aqui dentro do planeta Terra, onde a gente está,
Nós temos de baixo para cima as esferas, são as esferas onde ficam-se espíritos errantes, que são os espíritos desencarnados, que são nessas quatro esferas aqui, de baixo para cima, núcleo externo, núcleo interno, crosta e manto. Essas quatro esferas, são núcleos internos do planeta, são as trevas e os abismos. Aonde ficam esses irmãos que aqui na figura nas escalas dos mundos, se a gente for pegar pelas escalas do mundo, são espíritos que estão aqui nos provas e expiações, né? Não todos esses, mas espíritos que procuram o mal, que fazem o mal, né? São espíritos que, que vivem fazendo mal aos outros, né? O projeto deles são esses. Agora, subindo aqui um pouco mais, nós já temos a crosta terrestre, bem próximo a essas trevas e abismos, né? Interessante a gente pensar nisso. Aonde estão só os encarnados, perdão. Aqui não mora, não fica nenhum desencarnado, nenhum espírito errante, embora nós tenhamos informações de ligações, né? A gente vai ver mais para frente, de uniões mentais, pensamento, através de pensamento de espíritos errantes, desencarnados e encarnados. Um pouco mais acima, nesse verdinho, aonde está aqui ligado a estrela de Davi, nós temos as regiões umbralinas. Temos o umbral grosso, umbral médio, umbral que falam fino, ou umbral, que é onde está o nosso lar. Aqui também tem espíritos errantes, ainda se depurando, necessitando de reencarne. A gente viu que espíritos errantes é aquele que planeja, que ficam esperando, olhando analisando o seu passado, traçando planejamentos para o futuro, e ficam nesses locais. Subindo um pouco mais, aqui já são espíritos mais de uma categoria, de uma classe melhor, não melhor no sentido pessoal, né, no melhor sentido espiritual, moral, mais feliz, são a arte, cultura e ciência, amor fraterno universal e diretrizes do planeta. Então, se a gente aqui também são espíritos que estão livres do corpo físico, que só vão reencarnar, tem necessidade de não, alguns têm necessidade de reencarne, outros não, que são os diretrizes de planeta, não tem mais necessidade de reencarne, né, que são os que dirigem, mas os amor fraterno universal e arte e cultura têm necessidade de reencarne, e eles vão voltar para auxiliar também, né, porque imagina-se que já são espíritos um pouco mais evoluídos, então eles têm eles vêm, estão encarnados conosco. E aí vem o espírito também daqui das trevas e dos abismos, que estão encarnados junto conosco também. E esses espíritos que estão mais evoluídos, do amor fraterno, da arte e cultura, eles vêm com a condição de ajudar, de proporcionar um auxílio, né? Salvo os espíritos puros, que também não têm necessidade e vêm, reencarnam para alavancar a humanidade. Mas esse pessoal do amor fraterno, da arte e cultura, de esferas mais evoluídas, eles auxiliam. Então, é um misto. A gente tem um misto aqui na crosta terrestre, né? Esse, esse palestrante, Luiz Lima, de onde eu me inspirei também, ele fala que, ao mesmo tempo que nós temos aqui um Gandhi encarnado, nós temos um Hitler encarnado. Então, sempre vai ter essa mistura, né? Deus é sábio e justo e bom, porque se não tivesse essa mistura, ah, os espíritos que tivessem mais necessidade de aprendizado não teriam em quem se espelhar, não teria modelos para poder seguir, né? E se melhorar. Leon Denis, ele fala que a situação do espírito depois da morte é consequência direta das suas inclinações, seja para a matéria, seja para os bens da inteligência, do sentimento.
se as nossas propensões forem mais sensuais, forem dominantes, elas vão nos imobilizar em planos inferiores, lá naqueles abismos, né, aqueles locais de sofrimento, né, os lugares mais densos, ou até no umbral grosso, médio, né, que ainda é local de sofrimento. Agora, se a gente alimenta pensamentos belos, puros, eles nos elevam, porque os pensamentos geram sentimentos que geram falas, que geram atitudes, né? Comportamentos. Então, eles vão nos elevar a locais que são esferas com relação própria à natureza dos pensamentos que nós tivermos, bons ou não tão bons. No trecho do livro Libertação, que eu trouxe aqui, André Luiz, nesse círculo que está aqui na janela, está aqui André Luiz, Gúbio e o Eloy. Eles estão observando nessa cidade estranha que eles estão para poder libertar a Margarida e também o Gregório. Eles estão observando o movimento da espiritualidade que tem ali e ouvindo as falas que tem ali, né? André Luiz ele fica atento porque ele está ouvindo e ele percebe que as falas são conversas com conteúdos de espíritos encarnados que acontecem na Terra, situações que acontecem enquanto encarnados. E o Guba ele fala que existe mais ou menos 3/4 da população da Terra, de encarnados da Terra, eles têm relação íntima, né, que eles chamam de conúbio, uma ligação, uma união, uma cumplicidade com os desencarnados que estão lá nas regiões trevosas. Ele fala que, libertos pelo sono, né, o espírito ele vai onde ele tem afinidade e a sintonia. E nesse caso, esse exemplo, é uma senhora encarnada, que ela tem um marido, e tem o espírito errante, que está lá na região trevosa, a gente viu aquele abismo e trevas, e elas têm uma relação íntima, e esse espírito encarnado está sendo orientado pelo espírito desencarnado, que é essa outra moça, esse outro espírito, para poder fazer o mal, para se vingarem do marido dessa que está encarnada. E ela se compraz nisso. Ela tá, elas estão traçando um planejamento, porque ele está se desprendendo da materialidade, ele está tentando ter ideias renovadoras, né? Buscar a parte espiritual, e elas estão traçando planos para prejudicá-lo. E essa situação se chama obsessão onírica, que acontece através do sonho, e o Gubbio fala que isso acontece mais com, com 3/4 da população da Terra. E aí a gente volta com aquela sensação ruim, aquele pesar, aquele sentimento ruim, né? Aquela vibração ruim, isso acontece no plano espiritual. Então, se o nosso corpo ainda preso, nosso espírito ainda preso ao corpo, através do cordão de prata, vai a esses lugares, imagina quando nós estivermos libertos do corpo. É da lei. A direção vai ser essa. E o contrário também. Se nós temos pensamentos, sentimentos, atitudes, comportamentos bons, dominando as nossas más inclinações, porque nós ainda somos uns seres que ainda têm o egoísmo e o orgulho como a chaga da humanidade, como traz na nossa doutrina, mas esse esforço, esse domínio sobre eles, essa autonomia sobre esses sentimentos e pensamentos e comportamentos, nos levam para lugares melhores, que não sejam essas regiões. Falando um pouco das percepções na erraticidade, Kardec pergunta: uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva ainda percepções que tinham quando da sua vida física? Sim, e outras que elas não possuíam porque seu corpo era
como um véu que as obscureciam. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não há obstáculos. Então, o corpo físico adensa, né? E acaba fazendo, obscurece, e a gente acaba não tendo essa percepção. E na erraticidade, quando liberta do corpo, os potenciais da alma, né? Os atributos do espírito afloram. Os espíritos veem a Deus? Só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Quando um espírito diz que sofre, qual a natureza dos sofrimentos que experimenta? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. É muito mais moral do que realmente físico, porque o físico ficou no corpo, mas eles levam essa sensação, né? Nas reuniões mediúnicas acontece isso através da passividade que o médium dá, ou através da literatura, né? As psicografias, psicofonias, no próprio livro O Céu e o Inferno, que nós estudamos semana passada com a expositora Juliana, ela esclareceu e trouxe para a gente a segunda parte desse livro, onde também traz relatos de espíritos felizes, sofredores, e essas percepções, essas angústias, são muito mais morais do que físicos. Os espíritos têm o dom da ubiquidade? Por outras palavras, o mesmo espírito pode se dividir ou existir em vários lugares ao mesmo tempo? Os espíritos respondem que não, não pode haver divisão do mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia em diversas direções, e é por isso que parece estar em vários lugares ao mesmo tempo. Vês o sol? É apenas um. No entanto, ilumina ao redor e leva seus raios a longas distâncias. Apesar disso, ele não se divide. Então, ubiquidade, se a gente pega o significado, ele é o fato de estar ou existir concomitantemente em todos os lugares, pessoas ou coisas. Irradiar é a propagação, a manifestação, né, de forma viva, a transmissão do seu pensamento e seu sentimento. Então, os espíritos, eles não se dividem, mas ele irradia, eles têm essa condição de irradiar. E ele pergunta: todos os espíritos se irradiam com o mesmo poder? Muito longe disso. Depende do grau de sua pureza. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode irradiar seu pensamento em diversas direções, sem com isso se dividir. Nós temos aí o exemplo de Bezerra de Menezes, que nós vemos muito comunicações concomitantemente em várias casas espíritas, né? E, e sempre a mesma assinatura, sempre o mesmo nome, e às vezes no mesmo no mesmo tempo. E como é que se faz isso? Pelo grau de pureza desse espírito, ele consegue trazer essa mensagem irradiando o seu pensamento. Aqui tem nesse sentido que somente que se deve entender o dom da ubiquidade atribuída aos espíritos, e é um atributo, um dom atribuído aos espíritos, não aqui já está falando na vida espiritual, não encarnado, e que tenha esse grau de pureza, ou seja de uma hierarquia moral superior. E aí ele fala que, tal como a centelha que se projeta à distância, sua claridade pode ser percebida de todos os pontos do horizonte, tal como ainda um homem que, sem mudar de lugar e sem se repartir, pode transmitir suas ordens, seus sinais e o movimento para os diversos pontos. Ainda falando sobre obliquidade, ele pergunta: os espíritos têm necessidade de se transportarem para ver dois lugares diferentes? Podem, por exemplo, ver simultaneamente os dois hemisférios do globo? Os espíritos respondem que não, perdão, como o espírito se transforma com rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê tudo a uma só vez.
Seu pensamento pode irradiar, nós vimos lá que é uma transmissão, então irradiar é uma propagação, é uma manifestação, né, a transmissão do pensamento, e se dirigir, então, como, vou ler novamente, como o espírito se transporta com rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê tudo a uma só vez. Seu pensamento pode irradiar, transmitir, e se dirigir ao mesmo tempo sobre vários pontos diferentes. Essa faculdade depende da sua pureza. Nós falamos anteriormente e eles ratificaram aqui. Quanto menos puro ele for, mais sua visão é limitada. Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto. Visão de conjunto seria enxergar além das fronteiras, né, de atuação, avaliar os impactos numa ação, não só na sua área, né, ter uma visão ampla. Então, a faculdade de ver nos espíritos é uma propriedade inerente à sua natureza, em que reside em todo o seu ser, em todo o seu perispírito. Como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal, que se estende a tudo, envolve a uma só vez o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que deve ser assim. No homem, a visão se realiza através do funcionamento de um órgão impressionado pela luz. E sem luz, ele fica na obscuridade. No espírito, a faculdade de ver, no espírito, tá? Então não é no homem, no espírito. A faculdade de ver, sendo um atributo próprio do espírito, a abstração feita de todo o agente exterior, todo perispírito, a visão é independente de qualquer agente externo, né? Independente da luz. A gente traz a figura da nossa escala espírita e o trecho do céu e inferno que fala que a certeza acerca da vida futura dá outro curso às nossas ideias, um outro objetivo aos nossos esforços. Antes de ter essa certeza, nós, trabalhávamos somente em função da vida atual. Com essa certeza da vida futura, que Jesus falava lá, né, a gente trouxe aquela parte, o trecho que ele fala da vida futura, das diversas casas, moradas da casa do Pai, com essa certeza da vida futura, trabalha tendo em vista o futuro, sem negligenciar o presente, porque sabe que seu futuro depende da direção mais ou menos boa que ele dá ao seu presente. E essa reencarnação, ela é importantíssima para que as próximas reencarnações nós consigamos fazer um projeto, traçar um projeto melhor e ir galgando a nossa evolução espiritual. Se nessa reencarnação não cumprirmos o projeto que nós tivemos, que fizemos, de melhora, que a doutrina ela traz esclarecimento, ele não vem trazer para mim, para Simone, individualmente, para cada um, o que cada um tem que fazer, mas o projeto ele dá essa luz, né? Ele dá a doutrina traz essa visão através dos ensinos do Cristo, para a gente poder cumprir essa reencarnação que nós viemos aqui e o projeto das próximas também serem cumpridos. Tem que ter essa continuidade. Se nós deixarmos coisas pendentes, vamos ter que voltar e resgatar. Então, aqui a gente traz a escala evolutiva falando sobre esse esforço e para a gente galgar essa evolução, né? Para a gente chegar a sermos que nem o Cristo ou melhores, como ele mesmo disse. Nessa questão 247, o Kardec faz um ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos, e para a gente entender um pouco mais, nós não vamos dar ênfase no perispírito, mas vamos dar uma ilustrada sobre ele. O perispírito ele é composto por três corpos, né? Que é o corpo mental, onde ficam os pensamentos, é a sede dos pensamentos, o espírito, né? Nós somos compostos por espírito, perispírito e corpo físico, onde o perispírito é composto por corpo mental, pensamento, corpo espiritual
que é o histórico espiritual, que a gente viu lá naquele gráfico do peso específico, são as somas de débitos e créditos que nós temos daquelas existências, nem da centésima e da milésima, né? Entre a centésima e a milésima existência que nós conseguimos adquirir o livre-arbítrio. Ali as nossas escolhas foram computadas e nossas somas de débitos e créditos estão aqui, nesse corpo espiritual. O duplo etérico, que é um corpo que, assim como o corpo físico, depois do nosso tempo de permanência aqui na Terra, com o fluido vital que nós vamos ter, a quantidade de fluido vital que nós temos, nós permanecemos com ele após esse fluido vital acabar, o corpo físico se decompõe e o duplo etérico, que é só uma ligação, é um corpo de ligação entre a nossa parte espiritual imponderável e a nossa parte material ponderável, ele se desfaz também. E o nosso corpo físico, que é o corpo de relação, o corpo de movimento, esse corpo que é necessário para que a gente possa cumprir os nossos desígnios que foram traçados lá na reencarnação, no planejamento reencarnatório, enquanto éramos espíritos errantes. E voltaremos para lá. Continuaremos, né? Se aqui não tiver nenhum espírito puro, continuaremos voltando para reencarnar, para resgatar nossos débitos e conquistar créditos, que não é só para resgate de débitos, é para a conquista de créditos também, o nosso reencarne. Aqui o duplo etérico, onde nós temos, ele faz a ligação do nossa ligação com os sentidos materiais do corpo, que é a audição, o paladar, o tato, a visão, né, a fala, e o nosso corpo espiritual, que é onde se tem as percepções espirituais. Esse corpo espiritual, ele é ligado através do duplo etérico e os centros nervosos, que são os plexos nervosos, no corpo, nos órgãos do corpo físico. Por isso que reflete tudo o que acontece no corpo, enquanto fazemos aqui no corpo físico, fica em alguns espíritos que estão ainda materializados, ligados a essas sensações, né? E tudo é ligado através do fluido vital, que quando acaba-se o corpo físico, acaba-se o duplo etérico, e nós voltamos com esse corpo espiritual e com esse corpo mental. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo, sendo tirado do meio ambiente do fluido universal. É, além disso, o agente das sensações externas. No corpo, essas sensações estão localizadas pelos órgãos que lhes servem de canais. Destruído o corpo, as sensações ficam generalizadas no perispírito. A alma, ou o espírito, tem, pois, em si mesmo a faculdade de todas as percepções. Na vida corpórea, elas são limitadas pela grosseria de seus órgãos. Contudo, na vida extracorpórea, o são cada vez menos, à medida que se torna menos compacto o envoltório semimaterial. Em um dos slides falamos sobre a volta de André Luiz, depois de ter visitado a família e ter realmente deixado aquele laço, aquele desapegado daquela família que ele não iria ter mais, né? Que já tinha dado continuidade à sua vida. Ali o perispírito dele ficou menos denso e ele conquistou a capacidade da volitação. E é isso que nesse trecho fala, que conforme o nosso envoltório semimaterial, que é o perispírito, vai ficando menos compacto, menos denso através das nossas libertações de sentimentos, sensações, apegos, vícios morais e tudo mais, esse perispírito ele vai conseguindo liberar, vai aparecendo, né? Vão se caindo como escamas isso, e vai liberando as faculdades
de todas as percepções que a vida extracorpórea proporciona, né? Que nós provavelmente estudaremos, se não estudamos, o perispírito, e ele tem as suas faculdades, né? Tem as suas percepções. Agora a gente vai ver aqui, nesse quadro da evolução espiritual, no Livro dos Espíritos, eles falam, eles ratificam que os sofrimentos que resultam, que a gente leva, são resultantes dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria. Quanto mais a gente se liberta dessa influência da matéria, mais se desmaterializa. Sofre menos as sensações penosas. Ora, depende dele libertar-se dessa influência. Desde a vida atual, tem o seu livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolher entre fazer e não fazer. Ele domina ele as suas más paixões, paixões animais, não sinta ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, não se deixe dominar pelo orgulho e purifique a sua alma pelos bons sentimentos. Através dessas atitudes, dessas sugestões que nós estamos sendo sugeridos pela espiritualidade a fazer, nós vamos nos desmaterializando e resultando em menos sofrimentos na vida espiritual. Quanto mais próximos à animalidade, mais longe da angelitude nós estamos, mais apegado à materialidade, né? A família, não que nós não vamos cuidar da nossa família, porque faz parte do nosso projeto, o meio que nós estamos, né? Mas não achar que é nosso, né? Que isso tudo é nosso, que nós vamos levar, que nós vamos levar os verdadeiros tesouros são nossa inteligência, nossos sentimentos, tudo que a gente leva são os tesouros que a traça não corrói. Aqui nos mundos, falando ainda sobre os mundos transitórios, um pouco sobre essa vida espírita, ele pergunta como ficou dito: existem mundos que servem aos espíritos errantes, como estações e locais de repouso. Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, e nos quais podem habitar temporariamente, espécie de acampamentos, de campos para se repousar de uma muito longa erraticidade. Estado sempre um pouco penoso. São posições intermediárias entre outros mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos, que podem alcançá-los e nele gozam um bem-estar maior ou menor. Então, esses mundos transitórios, o planeta Terra, ele foi um mundo transitório. Hoje ele passou por mundos primitivos e agora está na transição de provas e expiações para a regeneração. E nesses mundos transitórios, porque o Cristo disse que o Pai não para de trabalhar, não para de criar, esses mundos transitórios, que são mundos em transição, o planeta Terra também é um mundo de transição, mas esses mundos transitórios, eles servem de locais onde esses espíritos possam ainda estarem evoluindo, espiritualmente falando, buscando olhar para o passado, aprender com o passado, um passado que acabou no caso, findar, né? A reencarnação que acabou de findar, aprender nesses mundos, traçar um novo planejamento reencarnatório com o fim de reencarnar no mundo compatível ao dele. Os espíritos que habitam estes mundos podem deixá-lo à vontade? Sim, os espíritos que se acham nestes mundos, podem deixá-los para irem aonde devem ir. Nós grifamos devem ir, né? Não onde querem ir.
Imaginai-os como aves que de passagem pousam numa ilha para refazerem suas forças, a fim de alcançarem o seu destino. Então, são estações, são mundos que nós, como os espíritos errantes, podemos ir. Por isso que existem muitas moradas na casa do Pai, para nos refazerem, para poder estudarmos e traçarmos o projeto de reencarnação. No pensamento de Emmanuel, Martins Peralva, ele traz, nesse pensamento de Emmanuel, três maneiras de estudar a palavra morada. Emmanuel fala que os mundos que formam os universos, em outras humanidades, que realizam a marcha evolutiva, são um tipo de morada. As diversas zonas espirituais, superiores ou inferiores, que nós estudamos lá na Cidade do Além, na esfera da Terra, por exemplo, que cada planeta tem as suas esferas. Júpiter, nós sabemos que nós temos a informação da doutrina, que é um planeta já numa escala evolutiva dos mundos, superior ao da Terra, tem suas esferas, né? Além das fronteiras físicas em que a vida palpita, com a mesma intensidade das metrópoles, são um tipo de morada. E ele fala também dos departamentos da mente, os vários departamentos da nossa mente, em que se demoram nossos pensamentos, nossas reações, nossos dramas, tragédias, anseios, realidades do espírito, também são moradas. Leon Denis, para a gente finalizar aqui a exposição, ele fala para a gente aqui no Problema do Ser, do Destino da Dor, que não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiarmos todos os nossos atos impulsivos, para que a gente possa saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Ele dá dica para a gente regular a vida física, reduzir as exigências materiais ao necessário para garantir a saúde do corpo, né? E o desempenho dessa vida no planeta terrestre, mas reduzir as exigências, disciplinar as impressões, as emoções, exercitando-nos em domá-las e em utilizá-las como agentes de nosso aperfeiçoamento moral. Então, dominar as nossas más inclinações, é o esforço de dominar as nossas más inclinações, que nós ainda teremos, né? Porque ainda temos essa chaga da humanidade que a espiritualidade nos traz, o egoísmo e o orgulho. E aprender a esquecer, fazer o sacrifício do eu, a desprender-nos de todo sentimento de egoísmo. Aqui a gente traz a nossa bibliografia, para que a gente possa refletir, estudar um pouco mais, nos aprofundarmos cada vez mais, porque não cessa, são muitas informações. E para concluir, vamos ficar um pouquinho com um trecho das bem-aventuranças, quando Jesus subiu a montanha, ele se sentou ao lado da multidão, né, dos seus discípulos, e ensinou e nos disse: felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. E possamos nos unirmos uns aos outros e possamos colocar em prática todos os ensinos que esse guia, esse modelo que é Jesus, nos trouxe, e que esses irmãos abnegados, misericordiosos da espiritualidade de luz, que nos assistem, que nos tutelam, nos ensinam, que nós possamos nos unirmos e colocar tudo isso em prática em nossas vidas. Que seja feita a vontade do Pai, e até uma próxima oportunidade. Um beijo a todos. Fica com Deus.